Por que será que tanta gente defende o absurdo como certo? Por que será que tanta gente vive uma vida esquisita, ruim, uma vida questionável, muitas vezes, uma vida imoral, uma vida mentirosa, uma vida de afirmações que são um engano a si mesmo, mas sustentam seus pensamentos, suas opiniões, suas convicções? Por que será que há tanta confusão e as pessoas estão realmente sem uma percepção clara das coisas óbvias sobre si mesmas e sobre o mundo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Por isso, fique ligado, porque é no livro de Provérbios, capítulo 8, que nós vamos refletir neste dia. Agora, por favor, se inscreve no meu canal, toca no sininho para receber todas as notificações e, claro, você pode fazer um comentáriozinho e me dar um like. Isso tudo ajuda o algoritmo do YouTube a levar essa mensagem mais longe. Mais gente precisa ouvir o que Deus tem a dizer. Hoje, quero ler um trecho do livro de Provérbios, no capítulo 8. Todos os dias estamos lendo um provérbio, um trecho de um provérbio. Começamos no dia 1º, vamos até o dia 31. E no capítulo 8 de Provérbios, nós temos assim a partir do verso 6. Deus dizendo: ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Que coisa interessante. O próprio Deus dizendo que os seus lábios falarão do que é certo. Deus usa um argumento como se fosse uma pessoa igual a gente, né? Meus lábios, para que fique bem claro, para que fique bem nítido o que ele quer dizer. Ele está querendo expressar de uma forma muito nítida que ele não fala o que não é certo. Que tudo que ele fala é certo, é o melhor, é o que vale a pena, é o que no final do projeto, no final do trajeto, é o que vai te sustentar, é o que vai valer a pena. Que se não for isso, não vale a pena. Que se não for isso, não é certo. Que se for isso, pode dar uma sensação momentânea de que valeu a pena. Mas o fim da história é um fim triste, é um fim de pêsames. E ele vai dizer: olha, minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. E aí ele diz: todas as minhas palavras são justas. Quando as pessoas ficam falando, tem que ter justiça, justiça social, justiça para o branco, para o mameluco, para o negro, para o índio, para o hétero, para o homo, para o morador de tal lugar, da religião A, da religião B, da religião C. Olha só, tudo que o homem falar sobre justiça, Deus está dizendo aqui: todas as minhas palavras são justas. Se alguma coisa que o homem falar fugir do que Deus está dizendo, o homem pensa que é justiça, porque a justiça do homem é finita, é limitada. Ela não é uma justiça plena, ela não é uma justiça de quem conhece o bem e o mal na sua inteireza. Ela não é uma justiça de quem conhece não apenas o que a gente vê, mas conhece aquilo que a gente não vê, aquilo que só Deus pode ver, o que está além da montanha. Olha só, ele vai dizer: nenhuma das minhas palavras é distorcida ou perversa. Como tem gente falando coisa como sendo justiça e que no final é perversidade. Por exemplo, se defende certas coisas sobre a criança, não porque a criança tem direito disso, direito daquilo, e alguns defendem a erotização da criança. E no final das contas, isso é o quê? Isso é perversidade. Isso acaba com a estrutura emocional da criança.
Talvez quem defenda pensa que está fazendo bem. Talvez quem defenda pensa que está sendo justo. Talvez quem defenda pensa que está sendo mais humano. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, essa sim, não é perversa. E aí no versículo 9 de Provérbios 8 diz: para os que têm discernimento, minhas palavras são claras e retas para os que têm conhecimento. Então vamos lá. Qual é a grande lição desse provérbio? Esse provérbio é o seguinte: ele está dizendo, a justiça do homem, a afirmação do homem, a certeza do homem é limitada. O que ele pensa que é bom pode ser ruim, o que ele pensa que é justo pode ser injusto, o que ele pensa que é certo é errado, o que ele pensa que vai produzir o bem, vai produzir o mal. Ele é finito na sua visão, ele é finito na sua avaliação, ele é finito na sua análise. Mas o homem que tem discernimento, olha isso, o homem que tem o conhecimento, qual é o conhecimento? Qual é o discernimento? O conhecimento é da palavra de Deus. Qual é o discernimento? Do Espírito Santo. O homem que está conectado com Deus, o homem que está envolvido com Deus, ele vai ter conhecimento e discernimento. Ele vai ter conhecimento da palavra, porque a palavra ele vai guardar no coração. É o que está no Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra tem que estar guardada no coração. Tem que ser a primazia da nossa avaliação. Tem que ser o preceito fundamental. Tem que ser a observância primordial. Se eu não guardar a palavra, eu vou guardar o quê? O conselho de alguém. Vou guardar a opinião de alguém. De repente vou ouvir a opinião da cantora, do ator, do influencer, do apresentador de televisão, do jogador de futebol, do escritor, do político. Eu vou ouvir a opinião de alguém que talvez até esteja bem intencionado, mas está defendendo o mal, a injustiça e a perversidade. Então, eu só tenho conhecimento pela palavra de Deus. Se eu não tenho a palavra, se eu não leio a palavra, se eu não estudo a palavra, o meu conhecimento se torna frágil, restrito, limitado. E ele fala, para os que têm discernimento, minhas palavras são claras. O que é o discernimento? É a iluminação do Espírito Santo. As coisas da vida hoje são mistérios. O que é certo e o que é errado? Muitas dúvidas pairam sobre a humanidade, sobre a sociedade. As pessoas estão brigando, se degladiando, muitas vezes defendendo uma coisa absurda, totalmente fora de um propósito do bem-estar. Mas elas fazem isso, alguns por interesse, porque ganham dinheiro em cima disso, porque têm poder em cima disso, mas alguns não, defendem acreditando mesmo. E aí, qual é a justificativa? É que lhes falta discernimento, lhes falta convivência com o Espírito Santo, talvez porque eles não creem. Um dia desse, eu estava vendo um satanista, ele avaliando um pessoal fazendo uma dancinha de TikTok com o nome de Jesus, uma coisa boba, uma coisa pífia, sabe? Aquela coisa assim de tentar unir tudo do mundo com o Evangelho. E aí ele falou assim, olha, se Jesus fosse sagrado para mim, como é para os cristãos, eu não faria isso. Gente, eu fiquei de boca aberta. Porque eu falei assim, caramba, um satanista dando conselho sábio. Porque ele falou, se fosse sagrado para mim o nome de Jesus, do jeito que vocês dizem que para vocês é, eu não faria essas dancinhas bobinhas, essas piadinhas que vocês estão fazendo com o nome de Jesus. Aí ele fala, para mim, eu poderia fazer, porque para mim ele não é sagrado, para mim ele não é o Filho de Deus. Eu adoro a Satã. Olha isso, olha só, um satanista dando conselho para o justo. Por quê? Porque o cara teve o bom senso de falar que muitas vezes a nossa prudência, ela é equívoca, a nossa prudência é restrita, a gente não tem discernimento do Espírito para agir e para reagir, para falar e para calar. Pense nisso. Você tem buscado o Espírito Santo? Você tem lido a palavra? Você tem discernimento e conhecimento? Que Deus te abençoe. Até amanhã. Pega esse vídeo, copia o link dele, manda para todos os seus contatos de WhatsApp, Instagram e Facebook. Me ajude a levar mais longe a palavra de Deus, tá bom?
Beijo, até amanhã.